Santos, você falava, né, que o Galo tinha que reagir para não iniciar uma crise. Eu queria que você falasse aí como que você viu o comportamento do time e se hoje o importante mesmo era vencer, mais do que uma boa atuação. O Galo teve boas atuações no campeonato e não estava conseguindo vencer. Sim, eu falei lá. E hoje a vitória era o mais importante, mas ela veio com bom futebol, e isso é bom, né? E com futebol de tempos diferentes, né? De entender o jogo. Jogamos contra uma grande equipe que joga o jogo também, e o momento nosso é um momento complicado, né? Porque você está jogando bem, você está perdendo muitas chances e isso ela acaba afetando a equipe. Você vai perdendo a confiança. Perde a confiança não é só de quem perde o gol, vai perdendo a confiança do time todo com o receio de ser castigado, né? Como aconteceu algumas vezes. E hoje foi mais um dia de ter bastante situações de gol, criar bastante situações de gol, mas um jogo muito complicado, muito difícil. O primeiro tempo o adversário ele teve um controle maior do jogo, apesar da gente ter tido mais situações de gol, eles tinham um controle maior porque eles tinham uma saída de bola melhor. Eles tinham uma saída com 3 e que nós com 2 atacantes, o Hulk e o Rony, não estavam dando conta de marcar e estavam desgastando. Eles têm uma maneira de jogar, infiltram os laterais, então é complicado você marcar e em 2, 3 ocasiões dessas eles estouraram com chance de fazer gol, né? Devido a essas boas movimentações. Nós corrigimos isso no segundo tempo, com posicionamento e com algumas trocas que a gente fez, nós tiramos a saída de bola do Botafogo, aí foi um outro jogo. Aí nós pudemos pôr o nosso jogo. E aí controlamos bem, fizemos o gol, depois teve a expulsão e aí o controle do jogo foi maior. Lógico que fica sempre aquele medinho de tomar o gol, porque está só 1-0 e o momento nosso não é um momento ideal, né? Mas ao natural o jogador ele se precaver, diminui os espaços e nós não sofremos grandes sustos atrás, pelo contrário, tivemos um controle, fomos uma equipe bem madura e, na minha opinião, tomar gol com um jogador a mais, mesmo assim, foi o que aconteceu lá na Argentina, né, com esse Atlético e Botafogo na final da Copa Libertadores. O torcedor ficou se perguntando, será que vai acontecer de novo? Mas não, o Atlético controlou bem e o Botafogo nem chegou a ameaçar. Como foi a conversa após a expulsão? Você chamou alguns jogadores, conversou com eles, orientou a respeito desse posicionamento e da atitude do time que tinha que ter, diferentemente, por exemplo, do que foi naquele jogo lá na Argentina? Sim, porque você tem o placar já à sua disposição, né? E eles mesmo com um jogador a menos, eles ficaram com os 2 pontas e o centroavante apenas 2 no meio, fizeram 4-2-3. Automaticamente nós vamos ter um jogador a mais no meio campo, então nós vamos ter o controle do jogo. Muitas das vezes eles ficavam no mano atrás para ter um ataque um pouco mais marcando em cima, e nessas aí a gente teve algumas oportunidades boas para fazer o gol, passou perto, o goleiro pegou, enfim. Foi um jogo bem controlado, bem entendido pelos jogadores em campo, né, para que a gente saísse com a vitória. Cuca, boa noite, Giovana Oliveira da Rádio Transamérica. O Scarpa na saída na zona mista, ele falou assim que ele não sabe porque foi sacado do time titular, mas são escolhas do técnico. Então eu queria que você falasse por que o Scarpa acabou não entrando como equipe titular e também falasse sobre as mudanças que você promoveu no intervalo do jogo. Bacana. Você está numa batalha, você não pode entrar com todas as armas que você tem já para a batalha. E durante essa batalha você tem que usar outras armas e não ter as armas para usar. Se nós tivéssemos começado com o Scarpa, será que a gente tinha ganho o jogo? Se a gente tivesse começado com o Menino, será que tinha ganho o jogo? Ou será que a utilização deles durante o segundo tempo, onde a gente entendeu que podiam eles fazer a diferença, foi melhor? Então a gente usa as armas de acordo com o momento que a gente entende que tem que usar. E foi assim com o Scarpa. Eu falei para ele antes do jogo que ele ia ficar fora por uma estratégia nossa. E ele aceitou, entendeu bem e foi muito útil para nós na utilização dessa estratégia no momento que ele entrou. Cuca, aqui. Boa noite, Pedro Faria, do Tempo Esportes. Você falou sobre a importância do jogo de hoje, como é que era a importância para evitar uma crise, né, que você falou depois do jogo contra o Santos. Como é que você trabalhou nesses dias o psicológico da equipe,
justamente para entrar tranquilo no jogo, apesar do primeiro tempo não ter sido com o controle que teve no segundo, para a equipe não ter, não sentir uma pressão maior para sair com o resultado de hoje? Não, foi feito um trabalho muito forte, apesar de pouco tempo. Eu tinha até receio que hoje eles tivessem um cansaço maior, porque nós trabalhamos ontem 1 hora. Isso não é normal. Ontem, no pós-jogo, a gente trabalhou mais 1 hora. E firme, forte, e não tinha o que fazer que não fosse acertar a equipe, arrumar a equipe. Encontrar maneiras para que a gente ganhasse essa partida, que era fundamental. Nós não poderíamos hoje, de jeito nenhum, sair daqui sem a vitória. E nos programamos para isso, com vídeo, na concentração, com mostras do que devíamos fazer, porque esse não era um jogo comum, né? Esse jogo tem muita história por trás dele, e história recente, né? Então era um momento que eu acho que o torcedor merecia esse resultado pelo mau momento que a gente vive e pelo acontecido ao final do ano passado também. Cuca, João Vitor da JTV, aqui ó, aqui. Aí, Cuca, como que, assim, graças a Deus, com a primeira vitória do campeonato, vendo jogadores como Gabriel Menino entrarem tão bem, como que você projeta o restante da temporada? A tendência é usar mais essas peças do banco, pedindo que vem Bernard entrando bem, quando entra, Gabriel Menino, com relação a todos esses campeonatos que a gente tem pela frente? Que bom, né, que eles entram bem. E daí eles dão pra gente condições de você fazer diferente no jogo, mudar o sistema, mudar o jogo, como a gente de vez em quando faz. Então, às vezes, o jogador ele tem que entender que ele é útil jogando 15, 20, 30 minutos e pode fazer a diferença. Não é só o 11 que entra jogando que ganha jogo, e banco, e entrar bem no jogo é maravilhoso. E o jogador hoje ele entende que você não tem mais um time titular, assim, nem dá para ter. Cara, uma intensidade igual foi o jogo de hoje, como é que você vai pôr daqui 3 dias o mesmo time e cobrar deles a mesma intensidade num calor igual estava hoje? Então é natural que você vá rodando as peças, como a gente pode rodar no próximo jogo, nos preparar para sábado também lá em Mirassol. O Mirassol não tem jogo, ele fica a semana inteira sem viagem, sem nada. Nós viajamos para Caracas, jogamos lá na Venezuela, voltamos para jogar com o Mirassol. Então, se você não tiver o jogador descansado para medir força com o adversário, você não passa bem. E isso eu acho que a gente está fazendo muito bem. Cuca, boa noite, Thiago, do canal Thiago de Araújo. Parabéns pela vitória. Eu queria falar sobre o Rubens. Como outros jogadores que você tem, polivalentes, o Rubens atua em várias posições. Ele no começo do ano pediu para poder atuar como meia, só que a gente vê necessidades diferentes ao longo da temporada, inclusive jogando como primeiro, segundo volante, hoje lateral. Como você enxerga o Rubens e o que você aconselharia para ele? Qual a posição que você enxerga que ele se encaixaria melhor no seu time? Obrigado. Sim, eu aconselharia ele a ser um coringa, porque o treinador, quando tem um cara que joga em 2, 3, 4 posições, o cara está sempre no bolo. Se você tiver um cara que joga só naquela posição, às vezes ele não vai nem pro banco, porque aquela posição já tem 1, 2 jogando. Então ele é utilizado. Hoje não foi o primeiro volante, hoje quem foi o primeiro foi o Fausto Vera. Ele saiu pro jogo, mas o primeiro tempo nós não tivemos o controle do jogo. No segundo sim, mas ali ele já não estava na volância, ele estava na lateral, e principalmente defensivamente, que aquele momento era o que precisava, ele foi bem. Aquele momento o Botafogo tinha o Matheus Martins, o Igor, Jesus e o Savarino, eram 3 atacantes, e nós controlamos bem o jogo.